Olá, você já teve ou tem vontade de estudar sobre argumentação, sobre debates, sobre como debater, sobre como argumentar? Se você é uma dessas pessoas, fique até o final do vídeo que hoje no canal Literologia a gente está dando uma dica especial de um livro introdutório dos estudos da argumentação. É um livro para você iniciar, então é um livro de uma linguagem simples que qualquer pessoa de ensino médio ou ensino superior de qualquer curso conseguirá depreender certos conceitos, então conseguirá entender os conceitos e as formas com que o autor explica, tá? Gente, o livro traz conceitos básicos de argumentação. Então, por exemplo, a própria palavra argumentação, ele vai buscar na etimologia lá de uma raiz indo-europeia, né, da raiz argo, que é a mesma raiz da palavra argentium no latim, que gera a palavra argentina lá na tabela periódica. Você sabe que significa a prata, né? E aí, a ideia básica de argumentação é exatamente a ideia do esclarecimento, tornar uma ideia clara, retirar da confusão de diversas formas de falar, tá? Então você esclarece o seu raciocínio, esclarece a sua ideia a partir de argumentos, às vezes questões lógicas, às vezes questões do silogismo, às vezes questões retóricas. E nesse livro que a gente está indicando, você vai ver todos esses conceitos, alguns conceitos importantes na argumentação e também questões históricas, né? Quando é que surge essa questão de argumentação, a diferença entre silogismo e retórica, né? Para o autor e de acordo com os estudos, são duas coisas diferentes. O silogismo é um raciocínio lógico em que uma vez que se aceitam as premissas como verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa, né? Tem que ser verdadeira. Já a retórica está no campo da discussão, que nem todo mundo é obrigado a aceitar. Já o silogismo, uma vez em que se entende premissas verdadeiras, no seu debatedor você chegou a uma conclusão verdadeira. Já na parte da retórica, não, a retórica se parte de questões, às vezes, momentâneas, ou seja, na ideia da retórica, um conceito, um pensamento que se tem numa determinada época da sociedade pode mudar, né? Já no silogismo, a não ser que mude ou que mudem as premissas, tá, gente? Então, assim, esses conceitos todos, o argumento, o tipo de argumento, você vai encontrar nesse livro que eu vou indicar aqui. É o livro A Argumentação, do professor José Luiz Fiorin. O professor José Luiz Fiorin é um professor de linguística, né, do Brasil, muito conhecido, muito famoso, com diversas publicações. E uma das qualidades dos livros dele é que exatamente para pessoas que estão iniciando os estudos, né? Então, iniciação sobre a linguística, né? Iniciação sobre a argumentação. Então, é uma linguagem simples, ele é muito didático, realmente muito bem organizado, tanto em suas aulas, em suas palestras, quanto nos seus livros, tá, gente? O livro é este aqui, A Argumentação, gente. A argumentação, percebe aí, né, a capa que nos remete, né, a Roma Antiga, ou mesmo a Grécia Antiga, os debates, né, gente? Então, assim, esse livro A Argumentação, do José Luiz Fiorin, é um livro introdutório desses assuntos para debater. Então, o que é que você vai encontrar neste livro? Inicialmente, ele faz uma introdução, argumentação e discurso. Depois ele vai colocar a argumentação e a inferência, então vai colocar inferência lógica, semântica e pragmática. Então ele passeia aqui por essas questões da linguística, hora da gramática, hora da retórica, hora da dialética, e ele brinca às vezes, né, pega as questões históricas mais antigas e traz para as questões mais atuais. Então é isso, argumentação e inferência, né? Depois ele vai colocar as formas de raciocínio, que é fundamental para quem quer compreender questões de argumentação. Então ele vai colocar aqui o raciocínio por dedução, por indução e por analogia, os três tipos básicos de raciocínio, gente, né? Depois você vai encontrar aqui os fatores da argumentação, né? O ethos do enunciador, o auditório, o discurso argumentativo, o domínio do preferível, argumentação em linguagem, ambiguidade, vagueza na linguagem. Então, assim, muitas outras coisas ele vai colocar aqui nesta parte, tá certo, gente? Depois, na parte 2 do livro, ele vai colocar realmente os argumentos, né? Então, ele vai colocar
os argumentos quase lógicos, em que ele vai colocar os argumentos fundados no princípio da identidade. Então ele vai colocar aqui questões como tautologia, definição, comparação, reciprocidade, a transitividade, inclusão e divisão, argumentum na pari, argumentum a contrário, gente. E aí, diversos tipos de argumento, realmente as formas de argumento, tá? Nesta parte vai colocar ainda os argumentos fundamentais na estrutura da realidade. Então, implicação e concessão, causalidade, causas necessárias e suficientes, causalidade e sucessão, os fatos, argumento do sacrifício, argumento ad consequentiam, né? Então, assim, diversos tipos mesmo. O argumento ad hominem, ad quoque, esses termos realmente que vêm de latim, gente. Diversos outros que eu não vou falar para o vídeo não ficar muito longo, né? Depois ele fala argumentos que fundamentam a estrutura do real, os argumentos indutivos, argumentos pelo exemplo, pela ilustração, modelo e antimodelo, o argumentum a simile, né? Depois vai falar sobre a dissociação de noções, né, gente? Depois vai falar outras técnicas argumentativas, como o recurso aos valores, recurso aos lugares comuns e lugares específicos, argumentos por implícitos, perguntas capciosas, secundum quid, petição de princípio, e assim, diversas outras questões você vai encontrar aqui. Argumentum ad populum, argumentum ad misericordiam, argumentum ad baculum. Na parte 3, ele vai colocar a organização do discurso, a dispositio na retórica antiga, vai trazer essa questão histórica aí mesmo, e depois a organização dos textos dissertativos, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então você percebe que essa questão de texto argumentativo, essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão já é muito, muito antiga. Toda a argumentação já foi baseada nisso, de apresentar o que se vai colocar. O Padre Antônio Vieira faz isso muito bem nos seus sermões. Momento chamado peroração, que é a introdução. Depois, o próprio debate, o argumento em que você, né, dialoga ali, conversa e tal. E ele vai colocar no desenvolvimento, você vai ter aqui o plano dialético, plano de problema, causas e soluções, plano de inventário, plano comparativo, combinações de diferentes planos, e aí a conclusão, tá certo? E aí, para finalizar, teorias do discurso e argumentação. Então você percebe que é um livro muito legal, completo, ou seja, ele cumpre aquilo a que ele, né, promete, gente, aqui. É um livro muito bom de ser estudado. Ele serve para qualquer pessoa. Então eu indico esse livro para quem? Para você que vai lidar com a argumentação, você que lida com o público, você que lida com temas às vezes polêmicos, você que organiza um discurso, você que é advogado, você que está na área jurídica, você que é professor de língua portuguesa, você que é professor universitário, você que é professor de maneira geral, você que é professor de filosofia, você que estuda filosofia. Então, assim, para quem quer entender certas coisas, para quem quer entender certos discursos na sociedade, na própria mídia, é interessante que você entenda como é que se fundamentam essas questões argumentativas. Aqui o livro do José Luiz Fiorin, eu vou tentar mostrar assim mesmo, né, por dentro, gente, aqui eu já li alguma coisa aqui. Está aqui o sumário, como, né, gente, tentei mostrar, tem muito mais coisas do que aquilo que eu já apresentei, realmente. Aqui, ó, mesmo, mais uma vez o sumário, como é que ele é por dentro, aqui o prefácio, você percebe que eu já dei uma lida. É um livro que realmente eu introduzi meus estudos sobre isso, gente. Ele vai buscar nos grandes oradores também gregos e latinos e tal. Então, é um livro que é muito bem topicalizado, didático mesmo, tá certo? É esse livro aqui que a gente apresenta a argumentação do professor José Luiz Fiorin. Peço que você compartilhe esse vídeo para quem você acha que precisa ter esse livro, ter esse conhecimento, né, um pouco desse vídeo. E para quem se interessar, deixarei o link, gente, para a aquisição do livro na descrição, tá bom? Foi um prazer e até a próxima.